Amigos, nós podemos ser qualquer coisa que queiramos ser? Quem aqui acha que sim? Levanta a mão. O restante acha que não? Tá. Vamos entender um pouquinho mais. Quando a gente pensa em questão de habilidades, em questão de formas, ou melhor dizendo, no fazer, a gente realmente não consegue ser tudo aquilo que gostaríamos de ser. Vamos para exemplos. Por mais que eu me esforce, que eu treine, por mais que eu me dedique, que eu seja disciplinada, algum dia eu vou conseguir jogar bola que nem o Pelé? Não. Por mais que eu me dedique a estudar, passar noites em branco, estudando, me esforçando, tendo aulas, tendo apoio, respaldo, eu vou conseguir ter as habilidades físicas e matemáticas de um Albert Einstein? Não. Então, quando a gente diz quem é você, a gente tende a dar informações, definições do que fazemos. Por exemplo, a gente dá definição da profissão, a gente dá definição da ocupação hierárquica que ocupamos na nossa profissão, nós costumamos falar a posição que estamos em nossa família, nós costumamos falar o conhecimento, a área de conhecimento que trazemos. Isso tudo é ser? Não. Isso tudo é fazer. É o que nós fazemos. Por exemplo, se eu sou engenheira, né? Eu deixo de ser engenheira, eu deixo de ser quem eu sou? A Elisandra é uma engenheira. Aí a Elisandra deixou de atuar na engenharia e mudou de área. A Elisandra deixou de ser a Elisandra? Não. Então eu fazia um exercício dentro, um conhecimento técnico dentro da engenharia, mas isso não é a Elisandra. Entendem? Então, ser quem eu quero ser, nós podemos. Nós podemos ser quem gostaríamos de ser, quem almejamos ser. Fazer é que nós não conseguimos. Por quê? Porque todas as nossas questões biológicas, cognitivas, que trouxemos nesta encarnação não nos permite fazer o que queremos. Eu não consigo ser um Albert Einstein, eu não consigo jogar bola como Pelé, eu não consigo muitas vezes fazer o que meu amigo aqui, minha irmã, faz. Eu não consigo fazer igual. Entendem? Agora, quando eu penso em ser algo, aí nós podemos avaliar. Vamos pensar juntos de novo. O que é ser? Ser é quando a gente segue a natureza. Então, por exemplo, existe a pedra. A pedra é algo que fica paradinho, que fica ali, inerte. Ela fica ali só esperando o desgaste do tempo. Eu consigo ser como a pedra? Consigo. Quantas pessoas fazem nada e querem continuar fazendo nada? E não querem se envolver, não querem assumir responsabilidades, não querem se movimentar no aprendizado, na evolução, no exercício de se melhorar. A planta. A planta é o topo da cadeia alimentar. O que faz, o que é a planta? A planta ela é feita para captar energia e transformá-la em alimento. Então, ela capta a energia do sol e transforma ela em alimento. Posso ser como a planta? Posso.
Quantos de nós captamos a energia para o dinheiro, e vive em função do dinheiro, em fazer dinheiro e ser guiado pelo dinheiro? Drena toda a sua energia para isso. Quantas pessoas fazem isso em função do tempo em se manter jovem, se manter sempre, sem aceitar que o tempo vem para todos, que a idade vem, que tudo acontece. Para que estamos destinando a nossa energia? Onde eu quero chegar com isso? É muito importante nós começarmos a definir quem somos diferentemente do que fazemos. E a natureza está aí para nos ensinar, está aí para nos exemplificar. Porque a pedra lá, paradinha, tem o papel dela, a planta tem o papel dela. E o meu, qual é? Quem sou eu? A gente pode decidir e escolher ser mais paciente, mais benevolente, mais alegre, mais disciplinado. A gente pode escolher exercitar mais o perdão. A gente pode escolher ser mais caridoso. E tudo isso eu consigo ser? Se eu escolher ser? Consigo. Isso nada, nem a reencarnação, as dificuldades fisiológicas, biológicas, me impedem de ser. Porque quando eu escolho quem é Elisandra? A Elisandra é alguém que sonha em ir para o Egito. E depois que eu for para o Egito? Só? Será que a gente não tem definido o nosso ser em coisas que, quando chegarem a hora, nós vamos fazer o quê da nossa existência? Em compensação, quando eu digo para vocês ser mais caridoso, benevolente, mais paciente, mais alegre, mais positivo, mais disciplinado, o que é ser? Tudo isso tem algo que resume tudo isso. Ser tudo isso é o quê? Ser cristão. Ser cristão resume todas essas características e muito mais do que eu citei. O que é ser cristão? Seguir os exemplos do Cristo. E quem é o Cristo? Quem é o Cristo na minha vida? Eu conheço ele? Eu sei dos seus exemplos? Porque para eu repetir e fazer como ele, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quem é o modelo e guia que nós devemos seguir? E a resposta é curta e objetiva: Jesus. E quem é Jesus? Quais são seus exemplos? Quais são os seus ensinamentos? Desculpe. O que é que ele nos deixou para que eu possa repetir, para que eu possa buscar em mim? Qual a minha relação com Jesus? Alguém já parou em algum momento para pensar quem sou eu diante de Jesus? Porque diante de Jesus não independe a minha profissão, independe minha posição na família, independe meu cargo hierárquico. Quem sou eu? Quem eu quero ser para Jesus? E onde está Jesus na minha vida? Vamos fazer uma análise exemplificando para ficar melhor. Bem simples. Vamos imaginar todos nós que existe aqui uma mesa. Uma mesa, ela tem seus pés e em cima dela há um vaso. Tudo bem? Um vaso apoiado na mesa. Ok. Se eu vier aqui e cortar uma perna da mesa, nós vamos dizer que existe a parede ali. Conforme a mesa, eu corto esse pé da mesa, ela dá uma apoiadinha na parede. E o vaso quase cai, mas ele consegue segurar. Ok. Eu venho numa segunda tentativa e corto uma outra perna da mesa. Não tem jeito, né? O vaso espatifou. Ok. Nós vamos analisar que esta mesa é a nossa vida. Os pés da mesa, eles são
aquilo que nós nos apoiamos em sermos. Então, uma perna é a minha profissão, a outra perna é a minha situação financeira, a outra perna é a minha família e a outra perna é a minha saúde. Tudo bem? Então, tá ali os pilares da minha vida, tá? E eu sou o vaso, ok? Tá bom. Mas, em algum momento, eu faço um furo aqui no teto. Coloco aquele ganchinho, sabe? Aquele ganchinho. E aí eu ponho um fio invisível preso naquele ganchinho, amarrada no vaso. Ok. Então acontece que na vida, a vida só traz surpresas, não é? Nos pega desprevenido. E de repente eu descubro uma doença séria. Então uma das minhas pernas cortou, mas o vaso ficou ali. Seguido disso, eu descubro que eu vou ter que cuidar da minha saúde, vai exigir uma atenção, mas eu descubro que a minha vida financeira não está boa. Veio assim uma situação e a minha vida financeira também está doente. Outro pilar. Para muitos de nós, já basta. Não ficamos mais em pé. O vaso, ó, já era. Só que existe um fiozinho amarrado. Um fiozinho amarrado lá em cima. Sabem o que é esse fiozinho? É Deus. É Deus. É Jesus ali me segurando. Qual é a diferença? Existem os pilares da vida. No meu caso, desse exemplo, a saúde e a vida financeira me deram um golpe. Só que existia ali uma relação, existia ali alguém que está em definição de ser um cristão. Então, a minha relação com Jesus está ali sendo cultivada, está ali sendo fortalecida, sendo construída. Então, eu estava apoiada naquela base, mas ela não me sustentava. Ela não é a base de tudo. A base não é na terra, é acima. Entendem a relação de onde está Jesus? Quem sou eu para Jesus? Quem sou eu com Jesus? O que está me sustentando? Eu venho em busca de ajuda, de amparo, mas a hora que eu saio daqui, o que me sustenta é a vida financeira, é a saúde, é a família, é os amigos. A gente vai ficar em pé a hora que vier um golpe desse? Difícil. Entendem? Porque muitas vezes a gente está frustrado, porque muitas vezes a gente entra numa crise, sim, de depressão, de ansiedade e outras coisas tantas. Porque o nosso foco, a nossa, onde estamos focados em trabalhar nossa energia, é terrena. Por mais que nós frequentemos uma casa de oração, por mais que nós estamos em busca, mas nós não nos alimentamos. Não buscamos o planejamento de quando era pequeno, aquela perguntinha: quem você quer ser? Então, nesse momento, eu pergunto para vocês: você está feliz com quem você é hoje? Você quer sustentar essa pessoa que você é hoje para o resto da sua existência? É isso que você quer para você? Esse é o grande segredo. A busca por essa evolução, o querer evoluir, é o que Jesus nos ensina. E vamos deixar uma coisa clara aqui que cabe muito. A doutrina espírita é genuinamente cristã. Cristo vem para nos ensinar, nos guiar. Ele é nosso modelo e guia. Para quem tem dúvida disso, sim, a doutrina espírita é cristã. E tem como modelo e guia Jesus Cristo. E é Ele, através dos bons espíritos, através da espiritualidade amiga, que vem nos orientar, que vem nos auxiliar nessa busca de evolução, nessa busca de autossuperação. E isso tem que ser de dentro para fora.
tem que ser uma busca individualizada. Por isso eu perguntei: você está feliz com quem é hoje e quer ser esta pessoa para o resto da existência? Eu vi muita gente fazendo assim. E qual é o problema disso? Nenhum, nenhum. Nesta encarnação, eu não tenho as habilidades do Pelé, mas quais são as minhas habilidades? E muitos de nós não sabem. Não sabe, porque não está olhando para si e colocando ela em exercício. Nós nos distraímos muito. E eu vou trazer uma outra história de Neio Lúcio, que é para a gente entender mais um pouquinho onde nos distraímos, de que formas nos perdemos nesses valores de definirmos. Porque, muito honestamente, a gente tem o hábito de perguntar quem eu quero ser? A gente não tem nem esse hábito. E olha quão importante é prazeroso. Ai, eu quero ser, eu tenho aí um exercício que eu estou me dominando para eu escutar mais. Olha, quem é você? Eu sou uma pessoa que escuta bastante, observadora, presta atenção nas coisas além das aparências. Não é assim? Não é legal? Não estou definindo eu não, tá? É o que eu gostaria e é o que eu busco. Mas entendem? É uma coisa que a gente desenvolve a nós. E aí, olha, eu observei fulano, não é que ele faz isso com maestria? Nossa, achei interessante, vou exercitar também. E assim a gente vai se definindo. E assim a gente vai se amando. E aí vem o amor ao próximo, a Deus. Vamos para a historinha. A gente se distrai porque a sociedade nos cobra muitas vezes a perfeição. Muitas vezes o lugar, nós vamos distraídos pensando naquilo que nós queremos fazer. Uma viagem, uma conquista, uma posição profissional. A gente vai em busca dessas coisas e a gente acaba se distraindo. E aí acontecem essas cortadas nas nossas pernas, na nossa base, e a gente acaba perguntando, mas Deus, por que comigo? Eu fiz tudo tão certinho. Diz, né, Lúcio, que, na verdade, Jesus conversava com o pescador Filipe. E ele conta, assim, que Filipe vinha muito empolgado, contando da postura, né, de algumas pessoas, de exemplos na sociedade, né, do que é certo, do que é errado, do que se deve fazer. E aí Jesus, percebendo aquela situação, contou a seguinte história. Um fariseu, ele estava sendo uma referência no meio onde vivia, como um bom exemplo. Ele ia no templo todos os dias, ele praticava o jejum todos os dias, ele estudava a Torá muito bem, entendia, compreendia, decorava todas as partes necessárias para poder falar, né, quando precisasse. Ele estava sempre impecável, com as roupas limpas, e aquilo foi se espalhando e era de tal maneira que quando ele passava na rua, até as crianças reverenciavam ele. Só que veio uma peste e tomou conta ali de uma cidade, de um lugar perto de Cafarnaum. E então veio um anjo, um enviado de Deus, para auxiliar todos aqueles que estavam sofrendo. Mas ele precisava de alguém, precisava de um instrumento aqui, de alguém que pudesse ser o veículo dele, que pudesse ser ali quem auxiliava, quem era o instrumento para ajudar aquele povo. E aí, ele foi e tentou intuir, tentou uma comunicação com esse fariseu, mas ele estava tão dentro do seu orgulho, da perfeição, do exemplo, de tudo parecer lindo e maravilhoso, que ele não conseguia atender aquela situação. Até porque, como que ele ia se expor, né? Porque ele não se misturava, ele sabia dividir quem eram os justos e os injustos.
e os injustos eram impuros. E aquela situação toda, como é que ele ia se misturar? Não podia. Então, ele nem percebeu muito o instrumento que ele poderia ser ali, a necessidade que acontecia. Então, diz que esse benfeitor ainda procurou outros dentro da justiça, dentro dos exemplos, mas ninguém queria se arriscar. E aí, então, diante de tamanha necessidade, sem tempo para ficar insistindo tanto, né, com esses exemplos, ele encontrou um antigo ladrão que estava arrependido, estava pronto para se superar, estava pronto para se melhorar. E aí ele aceitou. E aí ele foi, então, enterrou cadáveres, providenciou medicações conforme podia, deu uma palavra de bom ânimo, protegeu crianças de muita maldade, e assim ele foi trabalhando, sendo intuído pelo pensamento, e assim ele foi ganhando as suas fichinhas, o seu crédito com o mundo espiritual. Quantas vezes, meus amigos, nós estamos assim, mas eu faço tudo direito, eu rezo, eu sou um exemplo, eu não faço mal a ninguém, eu na rua eu falo bem, eu falo de Jesus, mas dentro de nosso lar nós competimos com a irritabilidade e geralmente ganhamos. Quantas vezes lá no nosso ambiente de trabalho nós falamos que nós fazemos, ajudamos e somos um exemplo, estamos disponíveis, mas quando estamos com os nossos mais próximos, nós só queremos ser servidos. Quando a gente vê uma amiga, um amigo andando e caminhando e a gente se incomoda, por que que comigo não? Por que que eu não? Mas aquilo é meu, isso é meu e isso me pertence, eu não posso emprestar e nem compartilhar. Entendem o que eu quero dizer? No sentido de que muitas vezes nos enganamos pela aparência. Nós enganamos a nós mesmos e essa é a pior mentira que nós poderíamos trazer. Porque já foi dito aqui nesta casa, pela espiritualidade, nós somos espíritas. E mesmo quem não é espírita está numa casa espírita. E aí a gente esconde até mesmo de Deus. Escondemos dele. A gente fala, Deus, Jesus é o meu mestre, modelo e guia. É mesmo? Na prática. Porque ser e fazer, lembra o começo da palestra? Ser e fazer são coisas distintas. Se Jesus é nosso modelo e guia, se a minha confiança está nele, se eu realmente acredito que ele é por mim e que ele envia os seus para me auxiliar, na hora que acontece uma situação inesperada, onde é que eu foco? Na hora de compartilhar, dividir e fazer tudo aquilo que ele exercitou, que ele nos mostrou, que ele exemplificou, que ele falou, enfim, de todas as maneiras nos deixou. Nós fazemos? Não precisamos ser perfeitos, mas estamos tentando? Quem somos nós? Perdão. Muito. Quem somos nós? Hoje. Quem eu quero ser? Essa perguntinha, a resposta dela nos faz toda a diferença na busca por sermos cristãos, na busca por sermos e seguirmos a Cristo e nos aproximarmos dele, entendermos ele. E é algo que a gente tem ouvido muito nessa casa, que é aqui. Não é conhecimento, é aqui. E a cada ação a gente vai caminhando, a gente vai andando. Porque é isso que nós vamos ser o resto da minha existência? Essa é uma pergunta importante. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido
da caridade, porque o Espiritismo nos ensina que através da caridade nós vamos exercitando ser cristão, né? E aí não é a caridade, lembrando, não é aquela caridade material, mas a caridade do tempo, a caridade de carinho, de sermos amorosos, de fazermos o que for mais simples, o almoço da minha casa, com carinho, a grata por ter aquela oportunidade, por ter tudo aquilo, poder vir, ai, atrasei, mas eu estou indo, eu estou conseguindo. É a caridade, porque quando a gente exercita com amor, a gente faz isso com tudo à nossa volta. Muda. Quando eu primeiro busco ser quem eu quero ser, quem eu devo ser, porque cada um de nós tem seu potencial. Cada um de nós veio com uma permissão de Jesus para sermos algo que nós nem imaginamos. Infelizmente, a maioria de nós não imagina tudo o que pode ser. Porque nós ainda estamos olhando do lado e não em nós. Nós ainda estamos buscando Cristo em fazer, não no ser. Cada um tem um potencial. E eu estou falando isso, gente, porque aprendi isso nessa casa. Se nós não temos ideia do potencial que cada um carrega em ser, essa é uma mudança de chave na nossa mente que fará toda a diferença. E voltando na pergunta que o Espiritismo nos fala, que através da caridade podemos exercitar. E aí Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da caridade para Jesus? E ele não responde, é manter-se, é fazer isso, é fazer aquilo. Ele responde que é sermos mais benevolentes para com todos, sermos mais indulgentes para com as imperfeições dos outros, e exercitarmos mais o perdão das ofensas. Tudo isso é ser, né? E é um exercício tanto, né? Não é isso? Pois bem. E eu termino com a frase do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. No encerramento do último atendimento, o benfeitor que veio fazer o encerramento de todo o atendimento disse assim: para aqueles que se esforçam em se melhorar, nós estaremos com vocês. Então, que possamos aproveitar cada oportunidade que estamos recebendo e sermos mais do que fazer. E levemos essa paz em nosso coração ao voltarmos para os nossos lares. Muito obrigada.